Boa tarde a todas e todos. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o CAIS pela iniciativa, a 7ª edição do DISE. Eu acho que são eventos de grande importância para que possam conscientizar o usuário final, principalmente, que tem sido o foco, para os perigos e armadilhas na internet. E, claro, parabenizar também a organização. Cada vez temos notado que o evento está cada vez melhor. Bom, uma rápida revisão aqui do que nós temos ouvido durante o dia, as questões da privacidade em si. 3 formas de violação da privacidade: a desejada, a indesejada e a desconhecida ou não percebida. A desejada seria a chamada evasão da privacidade, quando nós abrimos mão da nossa privacidade para participar de redes sociais, por exemplo. Indesejada, quando não temos muita escolha, não temos como decidir, então acabamos nos submetendo, abrindo mão da nossa privacidade para participar, por exemplo, de uma rede social. E a não percebida é a mais problemática, porque acaba ocorrendo quando a gente não está sabendo, de maneira subreptícia, usando um termo mais jurídico. Essa é uma frase interessante, foi citada pelo professor Carlos Cabral no evento do 4º Congresso de Crimes Informáticos da FEComércio. Acho que ela resume bastante a situação. Falando em políticas de privacidade e termos de uso, eu acho que nosso maior termo de uso, juridicamente falando, seria a própria Constituição Federal. Acredito que poucas pessoas que sejam do meio jurídico tiveram acesso, ou tiveram interesse, ou tentaram entender, ou talvez não conseguiram entender o desejável. Ao mesmo tempo, todos os aplicativos, todos os softwares, todos os programas de computador que temos na internet acabam levando o termo de uso, nos fazendo a clicar no eu aceito, ou eu não aceito e não instalando. No artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, há uma proteção da honra, da imagem e da intimidade. Esse é o principal dispositivo jurídico que nos protege. Então, a Constituição Federal não fala em privacidade propriamente dito, mas temos essa proteção. Não temos ainda uma lei que garanta a proteção dos dados pessoais na internet, infelizmente. Temos aí a notícia do anteprojeto de lei de proteção dos dados pessoais, mas ainda não virou sequer projeto de lei. Então, como já foi falado pelos outros palestrantes, é bom reforçar mais uma vez a diferença entre dados pessoais, que são nome, endereço, telefone, etc. Dados sensíveis, que acabam sendo a mistura desses dados pessoais com mais algum outro tipo de dado, que acabam formando, então, uma individualização, seja por raça, por gosto, por credo, etc. Isso é um pouquinho mais complicado. E os dados secretos ou confidenciais, que normalmente são classificados como tal. A nossa própria propriedade intelectual, talvez não seja um termo mais adequado, mas pode ser compreendido, tudo que a gente coloca na internet. É de nossa propriedade, mas acaba sendo compartilhado, visto por outras pessoas, compartilhado com terceiros, enfim, a gente acaba, de certo modo, perdendo o controle sobre isso. Por isso, num primeiro momento, do ponto de vista preventivo, é muito importante que a gente pense no que a gente está disponibilizando e que, uma vez caindo na internet, caiu o CNN, né, caiu na internet, a gente literalmente perde o controle disso. Já vi muitos casos aí envolvendo atrizes, o próprio Ricardo nos citou. Uma vez caindo fotos, vídeos, é muito difícil tirar isso de circulação, por mais que se tente. Estará sempre disponível? A gente acredita que colocando isso numa nuvem, utilizando um determinado serviço, toda vez que a gente quiser utilizar esse serviço, vai estar lá disponível à nossa disposição. Nem sempre é o que acontece. Embora as boas empresas tenham se esforçado para prestar um bom serviço, e a gente parte aqui de um princípio da boa-fé, que a maior parte das grandes empresas também se preocupam com a privacidade do usuário. Ou seja, em quem podemos confiar nessa selva de bits que é a verdadeira internet? Eu acho que isso resume tudo, senhores. A vida é muito curta para lermos os termos de aceite. Quem aqui já leu um termo de uso, uma política de privacidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um bom número, é um bom número.
É um pouco complicado, né? A maioria vê elas assim. Blá, 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 eu aceito. Ou se não, pior ainda, uma verdadeira criptografia jurídica, onde se você não tiver a chave privada ou treinamento específico, você não vai entender nada, vai acabar sendo induzido a clicar em também eu aceito e seja o que Deus quiser. Dificuldades dos termos de uso, senhores, muito longos e complicados, escritos em legalês, ou criptografia jurídica, ou juridiquês, ninguém entende direito, são alterados com alguma frequência. Boa parte está redigida em inglês. Não podemos forçar empresas que são sediadas fora daqui a redigir em português. Mas a maioria que vem aqui e pretende angariar clientes e consumidores, usuários brasileiros, tem feito essa versão, então, para português e para várias línguas. São contratos de adesão. Um exemplo, ontem à noite, fui acessar aqui do hotel, os próprios termos de uso do hotel estão em inglês. Talvez seja em função do meu sistema operacional estar em inglês, mas não acredito que chegue a esse nível de sofisticação, né? Mas é algo que chama atenção, né? Apesar da empresa ser sediada no Brasil, acredito que tenha muitos hóspedes aqui de fora, né? Mas é uma dificuldade a mais uma desmotivação de a gente clicar eu aceito, sem sequer ler o que está escrito. Contratos de adesão, segundo o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei principal que nos protege nesse caso, são estabelecidos unilateralmente, ou seja, a gente não tem acesso a eles para discutir o que é bom, o que não é, o que eu concordo, o que eu não concordo. O consumidor, então, não tem condições de discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Aceito, instalo, não aceito, não instalo. Basicamente, são as opções que a gente tem. Também no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, diz que eles devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis. Eles até sugerem que seja utilizado a fonte corpo 12, né? E as cláusulas que implicarem limitações de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque. Isso a gente tem visto na maior parte deles. Partindo uma parte mais complicada, a parte mais difícil, né? Se o usuário médio da internet fosse ler todos os termos de uso e políticas de privacidade que encontra por aí, levaria 76 dias para fazer isso. 1.500 a cada ano. Segundo a pesquisa da Universidade de Stanford, 97% dos usuários não leem os termos de uso e políticas de privacidade. Portanto, aqui eu dou um parênteses. Termo de uso são os termos que a gente clica eu aceito ou não aceito. Política e privacidade é apenas uma exteriorização da própria política da empresa, como ela irá tratar os dados pessoais e o que vai fazer deles. Então, geralmente, a política de privacidade não inclui um eu aceito. Em alguns casos, a política de privacidade e os termos de uso são no mesmo documento. Aí vai conter o eu aceito, mas, via de regra, elas são colocados em documentos à parte. Dos 75 principais sites, a média de tamanho de uma política de privacidade é 2.514 palavras. Aqui eu consegui, da revista Super Interessante, um número de páginas, de palavras e o tempo médio que uma pessoa iria gastar lendo esses termos de privacidade. O da Sony é o maior, são 10.000 palavras, 19 páginas, 36 minutos. Imagina você gastar 36 minutos para poder utilizar um software da Sony, por exemplo. Em contrapartida, o Google, apenas 5 páginas, 1.826 palavras, 6 minutos, me parece razoável. Há uma tendência cada vez maior que se reduza o tamanho dos sistemas de uso justamente para que a pessoa não venha alegar em juízo ou, se houver prejuízo, que não leu, que não entendeu, etc., porque o próprio Código de Defesa do Consumidor brasileiro protege o consumidor que é considerado hipossuficiente, ou seja, ele tem que ter um tratamento beneficiado em razão das empresas. Isso é bastante interessante, né? Os termos de uso do Twitter, por exemplo, se parássemos para lê-lo, seria equivalente a um dos capítulos dos Lusíadas do Camões. O Facebook, o Evangelho segundo São Marcos. Google, o Conto da Ilha
desconhecido de Saramago. Então, quem iria ler um termo se podendo ler uma literatura de boa qualidade, né? Orkut e os assassinos de Hemingway. Rapunzel dos irmãos Grimm, no caso do Google. Ou seja, Twitter mais Facebook mais Orkut mais Google daria 3 horas e 26 minutos, 160 mil caracteres. Crônica de uma morte anunciada de Gabriel Garcia Marques. Bastante interessante. Aqui ao lado tem um gráfico também, que eu peguei meio na corrida, mostrando que há uma tendência a aumentar o número, no caso do AutoCAD, pelo menos, aumentar o número de palavras nos termos de uso, ao invés de diminuir. Então, o Google vai numa tendência, outras vão numa outra tendência. Lembra que eu falei que a Universidade de Stanford levantou que 97% não leem os termos de privacidade? Essa é uma estatística bem recente da 4ª pesquisa sobre o comportamento dos usuários da internet da Federação de Comércio aqui do Estado de São Paulo. Foi divulgada na semana passada. Segundo eles, de 1.000 entrevistados, 53% leem os termos de uso, senhores. Será que eles entrevistaram só advogados? Eu acho que nem 53% de advogados leem esses termos de uso. É algo sacrificante e bastante cansativo. Temos também os termos de conduta. Também fazem parte, geralmente, do sistema de uso, mas é algo de conhecimento notório, é algo de conhecimento público, né? Não se pode trocar conteúdo ilícito, vexatório, ameaçador, enfim, você não pode xingar alguém, você não pode ofender alguém, sob pena de violar esse termo de uso e ter a sua conta bloqueada, vamos dizer assim. Não pode perseguir, assediar, ameaçar ou prejudicar terceiros, não pode enviar vírus, códigos maliciosos, malwares, armazenar ou disponibilizar lixo eletrônico, que é algo que não se vem falando tanto agora, pelo menos do ponto de vista jurídico, já que os filtros têm cumprido um bom papel aí de nos livrar dele, pelo menos em parte. Usar falsa identidade, isso é bastante comum. O próprio Código Civil nos protege, nos garante o direito de utilizar pseudônimos, mas como diferenciar um pseudônimo de uma falsa identidade? Não é algo muito fácil, a não ser que inicie-se, então, um processo administrativo, algo assim, para... Via das dúvidas, via de regra, está se deixando. Então, cada vez mais, por isso que a gente vê que não bate o número de usuários com o número de habitantes num estado, num país, por exemplo. É sempre maior, porque muita gente se vale de pseudônimos, por exemplo, até mesmo para proteger sua própria privacidade. Violar direitos autorais de terceiro, em tese, se você tiver uma música e subir para uma nuvem, por exemplo, eles podem interferir a prestação de serviço, porque você estaria violando, compartilhando algo que não é seu. Mas, via de regra, também não é o que temos visto, sob pena de viabilizar os próprios serviços da internet. Interferir ou interromper o sistema, talvez por um hacking, por exemplo. Isso está sendo tipificado como crime. Aliás, eu trago a notícia hoje, já foi mencionado pelo Charbel. Não pude ver agora por último, mas estava prevista a votação da Lei Carolina Dickmann, que é a nova Lei de Crimes Informáticos, estava prevista para votação hoje no plenário do Senado. Então, quem sabe, quando a gente sair daqui, já temos alguma novidade, mas eu acho difícil em ano eleitoral. Também é importante mencionar para vocês os direitos da personalidade que estão contidos no Código Civil de 2012. A via de regra, deve-se pedir autorização para a pessoa para utilizar, por exemplo, o nome alheio. Isso é muito comum ser utilizado no compartilhamento em geral. Até para utilizar uma rede social, você precisa autorizar. Então, a regra é a autorização para que a empresa faça uso desses considerados dados pessoais. Também se autorizadas, apenas se autorizadas, né, divulgação de escritos, transmissão da palavra, publicação, exposição, utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidos. Então, pode-se, em tese, adotar uma postura preventiva e tentar impedir, então, que isso seja utilizado. É muito difícil de conseguir fazer isso, porque hoje em dia a gente está ao julgo dos termos de uso. Ou a gente aceita e concorda, ou a gente melhor nem utilizar o serviço. O próprio Mark Zuckerberg falou que a era da privacidade acabou, e aí esse pessoal no aplicativo do Mozilla chamado Screenshot Pimp fizeram uma brincadeira, que pena que está em inglês, né? Mas eles concordam com o Mark Zuckerberg, com a opinião que a época da privacidade acabou. Isso reflete a convicção deles.
Então, eles traduzem em linhas tortas a política de privacidade que eu trouxe só um pedacinho, né? Essa companhia, nós temos a companhia que se preocupa com a sua privacidade. Enquanto outras companhias estão preocupadas com proteger sua privacidade, nós nos preocupamos em ganhar dinheiro e violar quando acharmos útil ou interessante para nós. Isso, claro, foi uma brincadeira, né? Mas é mais um indício que as pessoas não leem isso, ou se lessem, provavelmente não iriam utilizar esse tipo de serviço. Apple iTunes também tem uma disposição interessante, bem no finalzinho ali. Você não pode usar, etc., exportar o software e aceita que não utilizará o software Apple para qualquer fim que seja proibido pela lei dos Estados Unidos, incluindo sem limitação o desenvolvimento, a concepção, a fabricação, a produção de elementos nucleares, mísseis ou armas biológicas ou químicas. Então a gente vê muita coisa interessante nisso, chega a ser divertido analisar esses termos de uso. O Tumblr é um serviço que é clássico, ele colocar algumas brincadeiras ali, né? Por exemplo, não publique fotos das partes íntimas dos seus ex-parceiros, não importa o quão atraentes sejam. Se você tem menos de 13 anos, não use o Tumblr. Peça aos seus pais um Xbox ou experimente os livros. Se você quer ridicularizar ou parodiar uma figura pública, e quem não quer, não tente enganar os leitores fazendo-os pensar que você é essa figura pública, o caso da falsa identidade que eu mencionei para vocês. No mínimo, os advogados deles devem ter muito bom humor, né? Esse é um caso clássico, é um software chamado PC Pitstop, no End User License Agreement, ou no termo de uso deles, eles esconderam lá um prêmio de $1.000. Então vejam, senhores, que levou 4 meses e mais de 3 mil downloads para alguém se dar conta que isso ia reclamar o prêmio, né? Essa é uma empresa de software de games, né, GameStation, uma vendedora de games, também no dia 1º de abril, dia da mentira, escondeu uma cláusula que faria o usuário ceder os direitos da própria alma à empresa. Quanto 1.000 pessoas se identificaram, 7.000 concordaram, isso no próprio dia da mentira. Então vejam, senhores, que situação interessante. Não podemos dizer que no Brasil está se abrindo mão da privacidade, da preocupação sobre isso. Embora eu, pessoalmente, ache que nosso Ministério Público, que seria o fiscal da lei, deveria tomar medidas mais enérgicas para proteger a nossa privacidade. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, convidaram o Google para que esclarecesse alguns pontos obscuros da nova política de privacidade que vem sendo adotada. Então, o Dr. Marcelo Leonardi, nosso colega, ele explicou lá que não vendemos dados pessoais, não compartilhamos dados sem autorização do usuário, exceto para cumprimento de ordens judiciais. Isso tem sido a regra de empresas idôneas, né? Então, via de regra, a gente pode confiar nessas empresas. Pelo menos elas deixam de forma clara o que elas podem e o que elas não podem fazer, deixam isso explicitado. Com o que a gente deve se preocupar, então? Esse talvez seja o âmago na minha palestra. Quando, ao acessarem um termo de uso, o que vocês devem procurar lá? Quais direitos você terá ou manterá sobre o conteúdo publicado ou disponibilizado? Se você tem que abrir mão de algum direito. Se tiver que abrir mão de algum direito, como expliquei para vocês, como está no Código de Defesa do Consumidor, terá que vir no mínimo com letras maiúsculas para que fique mais fácil de identificar. Como a empresa responsável pelo serviço diz que poderá utilizar o conteúdo criado ou disponibilizado por você, ela tem que deixar bastante claro o que ela pode fazer ou o que ela não irá fazer com os seus dados. Lembre-se, são dados pessoais. E no caso das limitações, atenção para as letras maiúsculas. Eu trouxe, por exemplo, aqui as garantias da última política de privacidade do Google no que diz respeito às letras maiúsculas. Nem o Google, nem seus fornecedores ou distribuidores oferecem quaisquer garantias sobre os serviços. Abrem mão da garantia. É claro que isso pode ser discutido no âmbito judicial, mas, por precaução, as empresas, e isso é homogêneo, as empresas têm agido dessa forma. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo dos serviços, por funcionalidades específicas do serviço, ou pela confiabilidade, disponibilidade ou capacidade de atender às suas necessidades. Fornecemos os serviços na forma que estão, o famoso as is. Aí tem algumas questões sobre a jurisdição. É claro que cada país, cada região tem suas leis próprias. E a questão da responsabilidade,
não serão responsáveis por perda de lucros, perda de receita, perda de dados. Ou seja, se você sobe alguma coisa e acontece alguma coisa, como foi mencionado pelo Ricardo anteriormente, não, pelo Gerson, houve um problema com o Gmail e muita gente perdeu o dado. Nesse lei aqui, somos levados a crer que eles não poderão nos responsabilizar por isso. Como posso dizer para vocês, isso pode ser discutido na esfera judicial, mas são muito poucos os casos que chegam a esse tipo de discussão. Normalmente a pessoa acaba se conformando ou tem backup, enfim. O grande conselho nesses casos é ter o backup, usar antivírus, enfim. É sempre bom lembrar desse tipo de coisa. Responsabilidade total do Google e dos seus fornecedores, etc. Limite seu valor que você pagou ao Google para utilizar os serviços. A maioria é gratuito. Eu lembro no caso da Microsoft que se limitava a $5 americanos a possibilidade de indenização. Em todos os casos, o Google e seus fornecedores não serão responsáveis por qualquer perda ou dano que não seja razoavelmente previsível. No caso do Facebook, senhores, eu acho que o grande violador da privacidade hoje em dia, no caso da evasão da privacidade, das pessoas unilateralmente colocarem seus dados à disposição, são as redes sociais. Então, no caso do Facebook, a gente começa a ler e já se assusta um pouquinho, né? Você é proprietário de todo o conteúdo e informações que se publicam no Facebook. Ótimo, isso é um bom indício. E você pode controlar como eles serão compartilhados por meio das configurações e aplicativos. Cada vez mais eles disponibilizam recursos para que a gente limite, então, o acesso de terceiros aos nossas fotos, vídeos, comentários, etc. Porém, para o conteúdo coberto pelas leis de direitos de propriedade intelectual ou direitos autorais, como fotos e vídeos, principalmente que eles chamam de conteúdo IP, você nos concede especificamente a seguinte permissão sujeita às configurações: mundial não exclusiva, transferível, sublicenciável, livre de royalties para usar qualquer conteúdo IP publicado por você ou associado ao Facebook. Em outras palavras, você autoriza eles a sublicenciarem fotos e vídeos que vocês disponibilizarem ao Facebook, preferivelmente, ou de forma mais comum, através de propagandas. Pode ser até que, comigo nunca aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês, mas pode ser que a gente encontre uma propaganda com uma foto sua. Espero que não aconteça, né? Mas é uma possibilidade que esse tipo de cláusula garante. Depois que acontecer, resta a nós correr atrás do prejuízo. Ficou um pouquinho pequeno ali quando eu fiz o recorte, mas basicamente ele fala na autorização de utilização da localização dos usuários, através do GPS. Eu considero isso bastante preocupante, embora, como o Ricardo falou na palestra passada, possa servir a deixar o GPS ligado, possa servir para localizarmos um computador ou um tablet perdido. Mas, em compensação, por causa disso, a gente abre mão da privacidade, porque as empresas sabem aonde a gente foi, o que a gente fez. Algumas pessoas ainda fazem de forma espontânea o famoso check-in, Foursquare, etc. Então, a gente está sendo monitorado cada vez mais. O que pode acontecer com isso? Esse tipo de situação. A mocinha quis brincar, fazer uma piadinha no Facebook, dizendo que estava tomando banho de banheira na casa da amiga, mas, segundo o localizador, denunciou que ela não estava propriamente na casa da amiga, né? Aí fica um pouco complicada a situação. Por quê? Porque ela autorizou que a localização no GPS dela fosse compartilhada no Facebook. Então, o conselho que a gente dá, evite utilizar o GPS todo o tempo ligado, na medida do possível, e evite fazer check-in. Talvez seja um pouco complicado, mas a liberdade, a gente tem que proteger, né, a privacidade, no caso. Uma tendência, cada vez mais multas pesadas para as redes sociais, Facebook, que é o principal vilão nessa história. Então, eles cada vez mais têm que obter permissão do usuário para compartilhar informações. Isso tem que ficar transparente para o usuário. Então, pergunto quando é que o Brasil, quando é que as nossas autoridades também vão começar a multar, talvez, alguns aplicativos, algumas empresas, para que, talvez, sentindo no bolso, possam resguardar melhor nossa privacidade. Alguns aplicativos do Facebook, esse eu peguei de uma pesquisa de 50 aplicativos. Os de frase do dia, horóscopo, 17% não fazem nenhum tipo de compartilhamento. São os mais simplesinhos, né? Os mais tosquinhos, vamos dizer assim.
Jogos e quizzes em geral, que compartilham resultados, 52%, são a maioria no Facebook, compartilham apenas com amigos. Serviços agregadores ou de recomendações, por exemplo, comunidades de filmes que compartilham opiniões sobre filmes, resenhas, etc., fazem esse compartilhamento indiretamente com estranhos, 7%. Diretamente com estranhos, aplicações de encontro e namoros, onde você acaba tendo que se expor um pouquinho para tentar obter aí um paquera ou um namoro, 17%. E com serviços de terceiros, aplicativos que incorporam Google Maps ou outros widgets do web, 7%. A questão das permissões, o famoso eu aceito, eu não aceito, tivemos uma modificação recente no Facebook. Antes era mais ou menos simples, tinha os botões eu aceito, não aceito. Hoje em dia, no caso dos jogos, apenas jogar o jogo, não tem a opção de não aceitar. Já está na linha de visão do usuário mais para cima, ou seja, você é induzido a aceitar isso, sem ler melhor o que ele diz ali. Na questão das limitações, logo abaixo no Display Games, estão em letras pequenas, não são tão fáceis de identificar, estão resumidos, ou seja, cada vez mais utilizam mecanismos até de design para nos induzir a utilizar os aplicativos e muitas vezes passar por cima de certas permissões ou certas limitações que de outro modo a gente não faria. Mais algumas estatísticas, senhores. Esse, no caso dos Estados Unidos, 218 milhões de donos acessam a internet ou e-mail, 97 milhões mandam mensagem e tiram fotos, 50 milhões postam atualizações de status, informações bancárias, aí começa a complicar um pouquinho mais, e informações médicas altamente sensíveis, ou sobre saúde. Agora, junto aos dispositivos móveis, cada vez mais acessamos a internet através deles, é muito provável que eles suplantem, ou já suplantaram os próprios computadores. Tem uma tela pequena, a gente não consegue ler direito os termos de uso ali mesmo que queiram. Também 97% dos usuários não entendem como as permissões se relacionam com os riscos de um aplicativo. Eu acho que é um número bastante grande, né? Bastante preocupante. E 83% dos usuários não prestam atenção às permissões. 42% sequer sabem o que é uma permissão e 33% pedem mais permissões do que precisam. No caso do sistema Android, as permissões: ligar sua câmera, monitorar, modificar ou desligar chamadas, gravar imagens de sua tela enquanto você digita, mensagens pessoais, monitorar e visualizar textos e fotos, capturar conversas quando nenhuma chamada estiver ativa. Então, em muitos casos, você baixa um joguinho. Por que o joguinho iria querer ligar sua câmera? Então, se a gente pensar um pouquinho melhor nos aplicativos, muitos nos induzem a não aceitar, ou não clicar, ou não instalar, porque eles pedem permissões demais. São 124 tipos de permissões possíveis no sistema Android. Mais de 5.000 aplicativos mal intencionados no Android. É o grande vilão hoje em dia. Quanto mais a gente acessa a internet, quanto mais a gente utiliza redes sociais através de smartphones, mais a gente tem que tomar cuidado com os chamados aplicativos. Muitas vezes a gente instala um aplicativo e não sequer nem usa, deixa ele instalado lá, e pode não ser de uma fonte confiável, pode trazer alguns problemas. Então, nesses casos, por favor, façam o dever de casa. Pesquisem sobre os aplicativos, verifiquem as avaliações, o ranking, vejam se mais pessoas na internet já reclamaram disso. As fontes, só baixe aplicativos de fontes confiáveis. Geralmente o Google Play, eles têm uma política interna que evita, ou na medida do possível, não deixa que aplicativos maliciosos façam parte disso, embora volta e meia acontece alguma brecha e acabam entrando nesse local, o que pode ocasionar uma responsabilização subsidiária jurídica do Google e do fabricante do aplicativo. As permissões, sempre preste atenção nos dados que o aplicativo irá acessar. Em caso de dúvida, não instale. É bom repisar nisso. Proteja-se. Utilize métodos de segurança, que é o hard mode, né, que é um pouco mais difícil. Métodos de segurança para garantir que aplicativos não estão acessando seus dados pessoais e bloqueie conexões suspeitas. Para o usuário comum, normal, é um pouco mais difícil. Mas existem alguns aplicativos, eu vou mostrar mais no finalzinho, que ajudam a proteger a privacidade. Então, você tem que instalar um aplicativo para proteger você de outro aplicativo. A coisa começa a ficar divertida.
Depois dos dispositivos móveis, a famosa computação em nuvem, o cloud computing, onde cada vez mais deixamos os nossos dados, não no computador, não na memória do smartphone, mas na nuvem, lá adiante. Algumas pessoas acreditam que a própria internet é a grande nuvem. Então, tem as pequenas nuvens de serviço e a grande nuvem internet, onde todos os dispositivos, prevê-se, em pouco tempo estarão conectados à nuvem, utilizando um pouco ou muito dela. Várias aplicações, várias plataformas, infraestruturas, cada vez mais é o futuro da internet, conforme dizem. Do meu ponto de vista, não oferece grandes novidades do ponto de vista do usuário final, mas oferece grande economia do ponto de vista das empresas. Todas as empresas estão na nuvem. Então, é a grande tendência. E é uma grande ameaça à privacidade também. Os principais dispositivos, os principais aplicativos utilizados na nuvem, eu trouxe alguns pedacinhos da política de uso de cada um, para que a gente possa é possível visualizar, principalmente a questão da privacidade dos dados, como é que fica a privacidade e a propriedade dos dados. No caso do Google Drive, essa política de 1º de março de 2012, eles dizem, quanto ao conteúdo que você manda para eles, que você mantém a propriedade de alguns direitos de propriedade intelectual que você detenha sobre aquele conteúdo. Aquilo que pertence a você permanece com você. Isso é um bom sinal. Ou seja, eles não vão se apropriar do seu conteúdo sem, pelo menos, que você autorize. Outra preocupação muito comum, no caso desse tipo de serviço, é se eu cancelar esse serviço. O que eles vão fazer com meus dados? Eu vou poder recuperá-los? Eles vão apagar? Vão se apoderar desses dados? No caso do Google Drive, você pode deixar de usar nosso serviço a qualquer momento, embora fiquemos chateados ao ver você ir embora. O Google também poderá deixar de prestar o serviço a você ou incluir ou criar novos limites aos nossos serviços. Se descontinuarmos um serviço, quando razoavelmente possível, você será informado com antecedência razoável e terá a chance de retirar suas informações daquele serviço. Isso é bastante interessante, mais um motivo para usar, talvez, um serviço do Google, se for da preferência de vocês. Dropbox é um serviço que vem sendo cada vez mais utilizado aqui, porém, ele não tem sede no Brasil e, porém, os termos de uso deles são em inglês. Então, torna a compreensão um pouco mais complicada, né? Eles também falam que você mantenha a propriedade das suas coisas. Eles não desejam reclamar nenhum tipo de propriedade, de nenhum tipo, né? E você não está garantindo a eles nenhum tipo de direito sobre as suas coisas, sua propriedade intelectual. Como a gente pode ver, é uma tendência dos serviços considerados idôneos não se apoderarem, então, das suas coisas que você sobe para lá. No caso de cancelar esse serviço, ele se reserva no direito de suspender em qualquer momento, sem nenhuma causa e sem notícia. Se você não concordar com esses termos, de nenhuma forma você poderá nos processar ou atrapalhar o uso do serviço por terceiros. Eles tentarão deixar que você saiba e procurarão ajudar que você retire os dados, então, caso você cancele. Também é um bom exemplo. SkyDrive, também é o da Microsoft, também não reivindicamos a propriedade do conteúdo fornecido por você no serviço. Agora é de se pensar, será que algum serviço em sã consciência, muito embora as pessoas não leiam na maioria, irão dizer de forma explícita que vão se apoderar do seu conteúdo? Eu acho que não, né? Então a gente parte mais uma vez desse princípio da boa-fé, que cada um mantenha a sua própria propriedade intelectual. Eu até coloquei em negrito aqui que você é responsável pelo backup dos dados que armazenam. O backup é sempre importante, a gente não pode confiar apenas só na nuvem. Se o seu serviço for suspenso ou cancelado, podemos excluir definitivamente seus dados dos nossos servidores. Não temos obrigação de devolver dados para você depois que o serviço for suspenso ou cancelado. Então a gente pode notar a diferença de um serviço para o outro. E, por fim, o iCloud da Apple. A Apple também não reivindica propriedade sobre os materiais ou conteúdos.
E no caso do cancelamento, você perderá todo o acesso ao serviço e todas as partes do mesmo, incluindo, mas não se limitando, a sua conta, Apple ID, conta e-mail, conteúdo. Após um tempo, a Apple deletará informações e dados armazenados. Quaisquer componentes individuais são sujeitos a contratos de licença e também serão cancelados de acordo com tais contratos de licença. Então, a tendência é a gente enxergar tudo como um grande todo, utilizar uma só política de privacidade, um só termo de uso, como o Google vem fazendo, para facilitar, para que tenhamos menos documentos para ler e para que isso seja mais transparente para o usuário. Alguns são mais fáceis de entender, alguns têm uma grande papagaiada jurídica, vamos dizer assim. Seria recomendável que cada um tivesse o seu advogado, lesse e ajudasse a traduzir isso. Mas não é algo simples, nem mesmo os advogados, eu posso dizer de razões próprias, que nem mesmo os advogados conseguem, ou têm interesse, ou conseguem entender mesmo todos os termos de uso. É uma verdadeira armadilha para o usuário final. Outro problema, caso de ações hackers. Tivemos uma notícia de um jornalista norte-americano que perdeu toda a sua vida digital por invasão hacker aos serviços do iCloud. Só que não houve um problema propriamente no serviço iCloud. Houve um problema no Helpdesk, onde eles, através de engenharia social, conseguiram ludibriar ou enganar os atendentes e acabaram passando a senha para crackers que invadiram o sistema. É um caso de responsabilização? Acredito que sim. Já indo para o final, senhores, eu acho que a gente deveria, para não ter que ler todos esses termos de uso, política de privacidade, que são difíceis de entender, são complicados, mudam toda hora. Já indo para o final, acredito que a gente pode caminhar, não sei se vocês conhecem uma licença chamada Creative Commons, acabou se popularizando no Brasil desde 2004, onde se pode licenciar obras intelectuais suas, permitindo que as pessoas façam cópia, desde que citem a fonte. Então, essa questão de licenciamento através de selos, acredito eu que venha se tornando uma tendência na internet. E por que não utilizar selos para proteger a nossa privacidade por meio dos termos de uso? Eles seriam classificados, então, nos que utilizam os nossos dados apenas para o uso previsto nos termos de uso ou para outras questões que você não permitiu. Pode haver essa possibilidade. Mas quem queria colocar um selo desse dizendo que eu vou utilizar seus dados para motivos que eu não permiti? Já seria automaticamente afastar o consumidor. Ao mesmo tempo, também, o fato de você utilizar todo esse conjunto de selos poderia nos dar a conclusão que a empresa mais idônea, ou talvez menos idônea, iria talvez causar uma espécie de separação, né, onde quem utiliza seria um bonzinho, quem não utiliza não seria tão bonzinho assim. Mas a ideia é interessante, a ideia de padronização de sistemas e de redução cada vez mais, para que possamos entender isso, é interessante. Então, os seus dados não são nunca compartilhados ou vendidos, os seus dados são vendidos ou compartilhados. Questão de guarda de logs, guarda de dados, por exemplo, isso está sendo discutido no âmbito do Marco Civil, caiu a questão da guarda de logs nos projetos de lei criminais, então temos apenas para fins cíveis, fala-se em 1 ano, na maioria dos casos, então teriam talvez alguns selinhos dizendo que guardam por 1 mês, guardam por 3 meses, etc, etc. E em que casos esses dados seriam entregues à autoridade policial ou à autoridade judicial? Uma das questões do Marco Civil é justamente limitar essa entrega de dados apenas por ordem judicial, porque cada vez mais os advogados estão notificando extrajudicialmente as empresas que muitas vezes, por inexperiência ou por falta de aconselhamento, acabam entregando esses dados para o interessado, violando a privacidade e até mesmo as leis nacionais. É uma ideia interessante. Ainda está em versão alfa. Vamos ver o que acontece, né? É um projeto. Outro projeto interessante, eu até gostaria de sugerir que vocês anotassem essa URL, tos-dr.info. É um aplicativo que eles se propõem a analisar por vocês os principais termos de uso e políticas de privacidade. Então, eles apontaram aqui no ponto negativo do Facebook. Os termos de uso permitem que o conteúdo que você publica seja licenciado pela rede social para terceiros.
Positivo deixa claro quais regras as aplicações de lei devem seguir quando buscam acesso a informações delicadas dos usuários. No caso do Twitter, o Twitter está prestes a criar um escritório no Brasil. Até então ele não tinha, o que era um dificultador para responsabilizações judiciais. Mesmo que você desative sua conta, o Twitter ainda detém os direitos sobre o seu conteúdo. Só após 30 dias a conta é removida. O positivo é que informa os usuários quando seus dados são solicitados pelo governo. Isso lhe dá uma chance de se defender contra pedidos excessivos. Isso vale a pena testar. Também ainda é um projeto, né? Ainda não está totalmente implementado, mas é uma iniciativa interessante. Mobilescope.net, também eles fazem um monitoramento, o aplicativo que diz fazer um monitoramento dos outros aplicativos que estariam violando sua privacidade. Então, vale talvez a pena pelo menos testar. E antes de testar, não esqueçam de ler os termos de uso desse próprio aplicativo. Por fim, senhores, eu acho que é uma tendência as empresas se unirem. Muito embora haja essa dificuldade de se adequar às várias legislações do mundo, há essa tendência de grandes empresas se unirem, como no caso desse projeto de 2010, onde elas buscaram todas de forma uniforme e cada vez mais atenderem à legislação americana, no caso o Electronic Communications Privacy Act. Então eles se comprometem de forma pública a atender e a respeitar a privacidade do consumidor. Cabe a nós fiscalizar esse tipo de coisa e cobrar das nossas autoridades, cobrar das empresas. A conscientização e a atitude contra isso é a nossa maior defesa. Caso contrário, cada vez mais teremos menos privacidade, o mundo vai se tornar algo totalitário, e uma vez que a gente chegue a esse ponto, muito provavelmente não tenha mais volta. É chato ler políticas de privacidade? É chato ler termos de uso? Sim, é muito chato. Mas, pelo menos, dos principais aplicativos e software que a gente usa, é altamente recomendável que a gente se intere e procure saber, então, o que eles fazem e o que eles não fazem com nossos dados. É um assunto difícil, senhores. Eu procurei trazer alguns exemplos. Não poderia esgotar o tempo, senão a gente ficaria 72 dias falando aqui. 76. Fico à disposição para algumas perguntas. Agradeço a presença de vocês. Parabenizo pelo interesse, por terem ficado até aqui, até esse horário, aproveitando o evento. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Obrigado. Olá. O fato de uma licença não dizer que os seus dados lá do serviço de nuvem não estão mais disponíveis, não quer dizer que eles sejam apagados, né? Aonde parece que só você mostrou só o do Twitter, que fala que dali um mês. Eu posso entender que a maioria deixa lá. Exato. Em alguns casos, sim. Em alguns casos eles deixariam lá, mas não estariam acessíveis. Em outros casos eles seriam apagados. Não estariam acessíveis por mim. Exato. Poderiam estar lá para outro tipo de utilização. Isso é possível. Porque a gente sabe, já é corrente, né? Já que a gente não paga por serviço, o produto é nosso. Somos nós mesmos. Então, no mínimo, eles vão compartilhar esses dados, vão utilizar para meios estatísticos, etc. Quanto mais tempo eles puderem manter esses dados analisando, fazendo data mining, etc., melhor para eles, né? A grande tendência é isso. Quanto mais a gente compartilhar informações, mais eles saberão sobre nós. Queria saber, sim, por exemplo, o Google tem muitas retiradas de palavras, ações para retirar das suas pesquisas na internet. Mas não teria que tirar as páginas que fornecem essas informações que são erradas, por exemplo, não tirar um serviço de pesquisa, como se fosse o caso do Mega Upload, que fornece um serviço de armazenamento de arquivos, né? Que quem deveria ser tirado do ar é os clientes que colocaram aqueles arquivos errados lá, não o prestador de serviço. O que você acha disso? Segundo decisões recentes que vêm se repetindo no Superior Tribunal de Justiça, cada vez menos o Google é responsabilizado nesses casos. Muitas vezes o Google é isento
totalmente de responsabilidade. Então não é o fato dele manter um mecanismo de busca, o resultado de busca leva à responsabilização jurídica deles. Eu entendo que, de forma ideal, seria ideal tirar, no caso, claro, depois de um processo judicial, etc., condenação, tira-se o serviço e tira-se as referências. Mas o Google cada vez mais diz que ele não é responsável por isso. Alguns até acusam o Google por ser o maior repositório de pirataria na internet. Não porque ele hospeda esse conteúdo propriamente dito, embora ele hospede no YouTube, terceiros hospedam lá, mas porque ele dá as referências que permitem você chegar nesse conteúdo. É a parte negativa dessa tecnologia. Muito bom o buscador de busca, o mecanismo de busca, né? Muito útil, mas em contrapartida tem o seu lado um pouco mais complicado, né? Podem ter razões políticas, etc. Ok. Ele quis saber minha opinião sobre o Mega Upload, porque foi tirado do ar. Aproveitando, até para não sair um pouquinho do tema, se você ler os termos de uso do Mega Upload, eles vão dizer que não são responsáveis pelo conteúdo que é compartilhado dentro da sua rede. Então, essa questão, eu já abro mais um parênteses para dizer que existe já um processo no Brasil, lá em Curitiba, no Paraná, em trâmite, já em grau de apelação, um software chamado Calite Nitro, que foi distribuído por, ele é um software aberto, foram inseridas algumas propagandas e foi disponibilizado como um cliente. Utilizaram, então, o detentor desse software como uma espécie de bode expiatório para que se discuta no Brasil qual a responsabilidade do detentor de um cliente que possibilita, então, a troca de arquivos, entre aspas, protegidos por direito autoral no Brasil. Então, muito em breve a gente vai ter novidades sobre isso. Mas não está sendo fácil. A questão, de forma geral, no consenso comum é que o próprio arquivo deve ser tirado, o próprio cliente deve ser tirado de circulação, principalmente quando envolver fins lucrativos, né? No caso, ele exibia alguns banners de propaganda. Então, propriamente, ele não fazia, não tinha, se fossem fazer uma apreensão na casa dele, ele não tinha arquivos piratas lá, mas ele oferecia os meios que possibilitavam isso. Uma pergunta. Você falou num slide no começo que os termos de uso e as políticas elas mudam com razoável frequência. A minha pergunta é, se eu, há alguns anos atrás, concordei com o uso de alguma delas e elas mudaram, o que acontece? Eu continuo, as empresas são obrigadas a me informar que elas mudaram? Pela lei brasileira, sim. Geralmente eles mandam um e-mail e informam você, dizem, caso você não concorde com essa mudança, deixe utilizar o serviço. A gente está refém dessas situações. A gente não tem muita opção de discutir ou renegociar. Por isso que é chamado contrato de adesão. Não tem condicional. Só aceite se você mudar isso ou se não fizer aquilo. Infelizmente, ou é tudo ou é nada. Não tem feedback. Então você diz o motivo pelo qual você Exatamente. Exatamente. Por isso eu mencionei que acho importante. Por isso eu acho importante a gente cobrar das nossas autoridades, né? Puxa, que susto. Por isso eu acho importante a gente cobrar das nossas autoridades, né? Eles, o Ministério Público principalmente, mesmo nossos políticos, precisamos de leis específicas de proteção dos dados pessoais e precisamos fazer que essas empresas concordem, aceitem e cumpram essas regras. Por enquanto a gente ainda é refém desse tipo de coisa. Melhor proteção é não utilizar o serviço. Mas quem consegue não utilizar o Facebook, quem consegue não utilizar o Google, por exemplo? Então, melhor arma é a nossa informação, não temos outra saída, infelizmente. Professor, como funciona, no caso de uma ação judicial, que precisa quebrar, por exemplo, o Google, lá nos Estados Unidos, uma ação daqui do Brasil, qual é o tempo de demora que isso ocorre? Depende do tipo de ação, lembrando que o Google já tem escritório no Brasil, então, geralmente a quebra é feita por aqui mesmo. A Microsoft também, Facebook agora já tem escritório também, depende do tipo de ação. Você pode me citar um exemplo, por exemplo? No caso de um e-mail, uma invasão de um e-mail do MSN, por exemplo, eu já vi casos que demoraram 4 anos para conseguir a quebra nos Estados Unidos, e isso não desestimula as pessoas correrem a...
atrás do... Aí a gente tem uma outra questão que a gente sempre discute nos eventos, etc., que é a questão das leis analógicas, a questão de poucos juízes, a questão da demora da prestação jurisdicional. A gente tem uma realidade digital que é muito rápida e uma realidade jurídica que é analógica. Se o advogado se empenhar, ou se as autoridades, muitas vezes é feita através de uma queixa-crime, numa delegacia especializada, caso eles se empenhem, fiquem em cima, levem para o juiz consiga despachar com urgência um dia para o outro, você consiga convencer o pessoal cartório a emitir ofício, esse ofício seja mandado lá com prazo X, sob pena de multa diária, há casos que isso é cumprido com razoável rapidez, eu diria aí, 15 dias a 30 dias, sendo muito otimista e todas as situações ocorrendo da melhor forma possível. Mas eu já vi casos, inclusive um que eu estava atuando lá em Curitiba, através da delegacia, que levou 2 anos também. Então, falta muito para a gente chegar no ideal. Mais alguma? Referente à guarda de logs, você falou que estão chegando a um consenso de 1 ano. Você acha que esse tempo é razoável? Para fins cíveis e para o caso de provedores de acesso. Provedores de conteúdo, por exemplo, é facultado a guarda de logs, e dizer facultado é mesmo que dizer, nesse caso, não fazer. Eu acho que deveria ser razoável. Em alguns casos norte-americanos, europeus, e às vezes até menos que isso, 3 meses, 6 meses. Tudo tem a ver com você conseguir, então, o resultado com a razoável rapidez. Ao mesmo tempo, para que guardarem os logs? Essa é outra discussão que os ciberativistas discutem muito, que queria que abrir privacidade, que estariam colocando a gente como criminosos ou como suspeitos, o que o log não é suficiente muitas vezes para se chegar ao efetivo criminoso, para se chegar numa máquina, numa pessoa. Já vi casos onde a transcrição do número de IP no ofício foi errada, aí eles não conseguiram chegar. Há casos que você pode chegar na pessoa errada. E eles definiram que logs que devem ser registrados, devem ser guardados? Sim. O número IP, data, hora, GMT. De acesso mesmo. Isso, do provedor de acesso. Provedor de acesso. O conteúdo não está vedado você guardar o que a pessoa faz na internet, ou seja, o que ela acessou, que tipo de conteúdo ela subiu para determinado local, etc. Isso é uma vedação expressa. Porém, em alguns casos, por ordem judicial, pode-se obrigar a empresa a fazer esse tipo de coisa, que é o chamado grampo, né? E já temos uma lei de 96, que é utilizada principalmente por telefone, mas de forma subsidiária para a internet ou para informática em geral. Eu diria, inclusive, que o artigo 10 dessa lei 9296 é o único artigo, um dos poucos artigos criminais que protege a nossa privacidade, que ele dá uma pena para quem fizer a interceptação ilegal de fluxo de comunicações. Isso é bastante interessante. A gente sempre está vendo de um lado, vamos perseguir os criminosos, vamos chegar a gente tem que ver o outro lado da balança, que seria a proteção da privacidade. Cada vez mais que a gente abra a mão desse tipo de log, ele está abrindo mão da privacidade também. Então, para que a gente tenha algo mais efetivo, a gente tem que dar de um lado e dar do outro também. Fica esse meio termo que está bastante complicado. Por isso que não temos uma lei de crimes informáticos ainda, porque muitos ainda acreditam no problema da violação da privacidade. A gente tem uma pergunta pela internet, né? Vai ser a última pergunta de hoje, pessoal. Já está encerrando. O Javier Quinto, do Inictel, do Peru, pergunta: se no momento que o usuário finaliza uma conta no cloud computing, numa rede social, se os dados dele continuam publicados, os dados do perfil dele, como informações de usuário e tudo? Depende muito do serviço. É muito difícil falar de forma genérica, porque cada empresa, como eu tentei demonstrar, cada empresa enxerga isso de uma forma diferente. A maior parte dos casos leva um tempinho. Eu já tentei, por exemplo, excluir uma página, uma fanpage no Facebook. Você tem um tempo de arrependimento, inclusive, que é interessante, que você pode clicar e só após 14 dias que você pode efetivamente excluir isso. Agora, não existe uma regra, não existe um modo geral de dizer, um modo uniforme que todas as empresas devem seguir, que uma vez que você não concorde se deve ser apagado ou não deve ser apagado, ou deve ser apagado em X tempo. Isso vai de empresa para empresa, depende de cada serviço. Pessoal, então, queria agradecer ao Dr. Omar pela palestra, a vocês pela participação,
A Nina vai fazer um encerramento agora no final, para um agradecimento para todos vocês, mas antes só queria fazer aqueles tradicionais anúncios, né? Queria agradecer o pessoal que assistiu pela internet, as instituições que participaram também, fazendo ações locais. Queria lembrar vocês de avaliarem o evento no site, por favor. Ele vai ficar essa avaliação vai ficar disponível até o dia 1º de setembro, tá bom? Para vocês fazerem. Vocês podem fazer anonimamente, como podem fazer nominalmente. E as pessoas, o público presencial vai receber, né? A gente vai sortear 10 vagas para a Escola Superior de Redes, os cursos, tá bom? Então é isso, vou passar a palavra para a Nina para a gente já encerrar o evento, tá bom? Obrigada, Thaís. Bom, pessoal, já estamos no final dessa edição do DISE. Eu fiz essas anotações aqui para não deixar ninguém de lado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer vocês aqui que se mantiveram firmes e fortes, 6 da tarde, e ainda com vontade de fazer perguntas, de ouvir as palestras. Ao público que também nos acompanha pela internet, não somente o público do Brasil, como o público da América Latina, né, que estão com um fuso horário diferente, mas eles conseguiram acompanhar boa parte das palestras da tarde. Aos palestrantes, certamente, alguns deles tiveram já que sair e pegar o voo mais cedo, e as instituições, né, às quais eles estão ligados, que permitiram a eles participarem, abrir um espaço na agenda, muito gentilmente. É bom reconhecer que estas pessoas participam deste evento sem cobrar absolutamente nada, simplesmente por apoiar o evento. Então, a Kaspersky, ao Tribunal Superior de Justiça, a ONT da Argentina, né? Ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IBDI, o MAR, que está aqui, né? A própria RNP. E também aos parceiros, Rede Clara, OEA, que também nos estão apoiando na disseminação da cultura em América Latina, ao sponsor da Kaspersky, que deixou muita gente feliz com as licenças e os brindes que a gente distribuiu ao longo do dia, as instituições de apoio, Unesp, Unicamp e USP, né, que são essas 3 organizações têm CICERTs, têm grupos de segurança, que também promovem ações de segurança dentro das suas organizações e atuaram como hosts locais, nos apoiaram na divulgação do evento. Tem muita gente aqui presente destas instituições. E não podia deixar de agradecer às equipes da RNP, a família da RNP. Tem o pessoal de comunicações, o pessoal de eventos, de design, pessoas que nos apoiaram no website. Apesar de ser um evento de um dia, ele realmente exige bastante esforço de diversas equipes da RNP. Tem o pessoal da GTI que cuida aqui, que estão aí, o pessoal que está lá no fundo, que cuida o tempo inteiro da infraestrutura, da transmissão em 3 línguas, que não é uma coisa fácil. O pessoal de administração, que nos ajuda também nos processos de viagens, né, com os palestrantes. O pessoal de recursos humanos, que em paralelo também promove e nos apoia em atividades locais. Na RNP também não podíamos deixar de celebrar, né? Em casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Então, a gente em casa também tem que promover algumas atividades. E por último, a equipe do CAIS, né? Alguns estão aqui presentes. Thaís, em primeiro lugar, assim, eu realmente me emociono porque a menina, ela passou por uma fase nesses últimos 2 meses, não fica vermelha não. Ela estava um pouco doente, mas mesmo doente, ela trabalhou nesses últimos 2 meses de casa, a Leise também, a Tanaí, e todas as pessoas que estão, o Fred, o André Landim, que nos apoiou aqui na infraestrutura. Realmente, muito obrigado a essa minha equipe. Ok, muito obrigada. Então, nos vemos no DISE 2003. Até mais. Isso não é lei, né? Isso do Milton. É verdade.